Bom dia, igreja! Bom dia! Feliz sábado! Feliz sábado! Bom dia para você que está em casa e que você tenha um feliz sábado na presença do Senhor. Bom dia, professora Paula! Bom dia! Feliz sábado para você e sua família. Que esse seja um sábado bem mais pertinho de Jesus. E nesse momento, para a gente ficar bem mais perto de Deus, né? Vamos orar. Sábado é dia de oração, de louvor, de encontro com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse sábado, Senhor, que estamos aqui na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso de descanso que nós temos, que nós possamos aproveitar, ó Pai, passar com a nossa família, com quem a gente ama, ó Pai. Por favor, Senhor, tire dos nossos corações todos os pesares da semana, ó Pai, e que nós possamos aproveitar, Senhor, de todo o coração essa bênção que o Senhor nos concede. Amém. Por favor, nos abençoa agora no estudo, Senhor, e nos louvores que vamos entoar ao Seu nome e que possam chegar, Senhor, com cheiro suave ao Teu trono. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor com o hino 184. Quero ter Jesus comigo. Amém. Ana, e sábado, a cada sábado seria muito importante se em nossas famílias nós nos relembrássemos daquilo que Deus já nos revelou acerca do sábado. Cada vez que nós estudamos sobre o sábado, isso fortalece no nosso coração o desejo de guardar segundo a vontade do Senhor. Aqui em Isaías 58, no versículo 13, Deus nos faz uma promessa muito linda, verso 13 e 14. E eu queria que você meditasse nesse momento. Diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor
disse que hoje seja mais um sábado de lembrarmos que não é dia de fazer a nossa vontade, né? É dia de fazer a vontade do Senhor. É dia de vigiar o nosso coração, a nossa boca e os nossos pensamentos. E uma das maneiras, Ana, de viver o sábado é preservando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Essa semana nós estudamos o livro de Mateus, decoramos Mateus 28, versículo 19 e 20. E agora já chegou o sábado, então no sábado é a prova. Sim. Você vai fazer prova hoje? Boa. Então nós vamos falar todos juntos o versinho dessa semana, né? Que Deus já nos abençoou com uma mente capaz de decorar. Eu sei que você aí de casa também já decorou. Então vamos no 3? 1, 2, 3. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Amém. Que esse possa ser o sentido da sua existência e aonde Deus mandar. E agora nós vamos ficar com o quê? O nosso estudo. Que Deus possa abençoar você e que tenha um bom sábado. Amém. Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo mais uma vez. Que alegria, né? Nós estarmos aqui juntos para fazer algo tão especial que é ler, estudar a palavra de Deus. E eu quero muito que você pegue a sua Bíblia, que você pegue o seu guia, que eu sei que você já baixou, e você vá lá e visualize qual é a leitura de hoje. Se você já leu, parabéns para você. Se você não leu, vamos estudar juntos. Está lá em Deuteronômio. E hoje nós temos bastante capítulos, né, para comentar e estudar, e isso é bom, não é ruim não. Isso é maravilhoso, porque aí a gente aprende mais, não é isso? Então, nossa leitura está lá, de Deuteronômio 18 ao capítulo 29. Bastante coisa, né? Para a glória de Jesus. E aqui no capítulo 18, se você já abriu aí a sua Bíblia, eu quero que você observe quais são os subtítulos que tem aqui, olha. Fala sobre os direitos dos sacerdotes e levitas, as abominações que eram proibidas ao povo de Israel, e também a promessa de um grande profeta. Olha que coisa legal. Se você pegar aqui, a partir do verso 1 e do verso 2 do capítulo 18, você vai perceber que ali Deus havia separado uma tribo. Deus havia separado a tribo de Levi e disse para Moisés que aquela tribo o serviria. Todas as tribos tinham direito de um pedacinho de terra. Levi, a tribo de Levi não. O Senhor diz aqui no versinho 2 a seguinte informação: por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. A tribo de Levi ficou com a melhor parte, eles ficaram com o Senhor.
Eles eram pertencentes a Deus, moravam no templo do Senhor, ao redor do santuário, e por isso eles não tinham uma terra, né, específica ali no meio do povo de Israel. Eles tinham que ficar muito próximos, né, do santuário do Senhor, porque estavam sempre ali em serviço, em atividade. E olha que especial, né? Deus falou isso de uma maneira muito carinhosa. Vocês não terão herança, porque eu sou a sua herança. Que grandioso, eles ficaram com a melhor parte. Se você avançar um pouquinho mais aqui no capítulo 18, nós vemos a respeito das abominações que eram praticadas lá em Canaã, na terra de Canaã, e que Deus pegou e falou para o povo de Israel: vocês não imitem essas práticas, porque eu já expulsei eles desta terra por causa disso. E se você analisar aqui comigo, os versinhos do 9 ao 14, olha aqui no versinho 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, que consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Todas essas práticas que eu acabei de ler para vocês são práticas espiritualistas. E Deus havia dado uma proibição ao povo de Israel de se associar ou estar de alguma maneira envolvido com esse tipo de prática, seja feitiçaria, seja adivinhação, necromância, seja lá o que for, que envolvesse espiritualismo. O Senhor Deus disse para eles nem se achegar a isso, porque por causa disso eles estavam sendo expulsos da terra. E aí fica uma lição importante para nós. De que maneira hoje nós podemos cair nessa situação? Talvez você aí que é adventista pense: eu jamais vou cair nessa situação. Mas hoje nós vemos muitas filosofias entrando dentro do povo do Senhor e eles nem percebem que aquilo é uma filosofia espiritualista, uma filosofia bem antibíblica. Quer que eu cite algumas coisas para vocês? Vocês já ouviram falar de acupuntura? Acupuntura. Já ouviu falar de iridologia? São práticas espiritualistas. Homeopatia? São práticas espiritualistas. Hipnose? Todas essas práticas que hoje muitas vezes são praticadas dentro do nosso povo e às vezes não se tem a consciência de que aquilo tem algo que vai contra a tua fé. Vai contra o que a palavra de Deus diz, e a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos associar com esse tipo de prática. Que sério isso, não? Muito importante nós pensarmos sobre isso. E o capítulo finaliza falando de um grande profeta que viria e também a maneira como alguém se previne de falsos profetas. Hoje existem vários falsos profetas e o próprio Jesus nos advertiu, né? Cuidado, que quando estiver chegando o tempo do fim, virão muitos em meu nome. E como é que eu discerno? O Senhor Jesus nos ensinou aqui, no versinho 21 e 22. E se disserdes no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Olha aí, se o que ele fala não se cumpre, não é profeta do Senhor, porque tudo que um profeta do Senhor fala, se cumpre. Não sei se vocês lembram da história de Moisés, quando Coré se rebela e ele fala assim: olha, se eu sou profeta do Senhor, alguma coisa não muito normal vai acontecer. A terra vai se abrir e vocês vão ser engolidos. E foi o que aconteceu. Então, a palavra do profeta precisa se cumprir porque vem da boca do Senhor. E não só isso, né? Analisarmos o fruto da vida desse profeta, se está de acordo com a Bíblia, se ele fala de acordo com o que está escrito, né? Tudo isso é importante de ser analisado. Mas indo para o capítulo 19, aqui nós encontramos algo muito belo. Nós encontramos a respeito das cidades de refúgio. Você já ouviu falar disso? As cidades de refúgio? Olha como Deus é cuidadoso. Poderia acontecer que de uma forma acidental, alguém viesse a ferir o seu próximo e esse viesse a morrer. E aí, havia uma permissão de que o vingador do sangue, alguém que era o mais próximo daquele que morreu, pudesse vingar o sangue da pessoa. Só que, se fosse acidental, não era permitido que o vingador tirasse a vida daquele que fez de forma acidental.
Então Deus pediu para que Moisés separasse cidades refúgio, onde esse homicida culposo estivesse lá, protegido desse vingador do sangue. Olha que interessante. Agora, essas cidades não eram para o refúgio daqueles que cometiam um homicídio doloso, aquele que tinha intenção de matar. A cidade de refúgio não era para esses. Não havia proteção para esses que planejou, que matutou, que falou, vou matar e assumir as consequências disso. Então, a cidade de refúgio era apenas para aqueles que matavam de maneira acidental. E para a execução dessa pessoa que havia tido intenção de matar, se fazia necessário de pelo menos 2 testemunhas. E Deus sempre cuidava dessas situações, desses detalhes. E isso a gente, aplicando de maneira espiritual, nós aprendemos que o pecador, que quer o auxílio do Senhor, que caiu em pecado, mas que precisa da ajuda do Senhor, encontra refúgio em Cristo Jesus. Partindo para o capítulo 20, nós encontramos aqui algumas situações bem interessantes. Por exemplo, aqui no verso 5 ao verso 8, fala daquelas pessoas que não estariam ou estariam livres de participar de uma guerra no qual houvesse a necessidade do povo de Israel sair em guerra. Então Deus falou assim, olha, esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, vai ser isenta de participar das guerras. Quem são elas? Se você analisar aqui, ele fala, aqueles que acabaram de edificar uma nova vinha e ainda não usufruíram do seu fruto, aqueles que acabaram de casar e ainda não usufruiu do seu primeiro ano de casamento, e aqueles que, terceiro, eram medrosos. Olha só a orientação de Deus. Se você vê aqui no verso 7, e qual é o homem? Não é o verso 7. É o versinho 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. É a covardia contagiosa. Então Deus falou assim, olha, os covardes e os tímidos também devem voltar para casa, não devem participar das guerras do Senhor, porque senão ele desmotivará o coração dos demais, que eles são importantes para nós, né? Para guardarmos na nossa cabeça. E ele também traz aqui no capítulo 20 as orientações de como conquistar as terras. Deus havia dado uma orientação de conquista de terras distantes e das terras cananeias. Quando a cidade era muito distante de Canaã, Deus disse que era primeiro para o povo ofertar uma oferta de paz. Vocês querem entrar em paz conosco? Vocês querem servir ao nosso Deus? Vocês serão os nossos servos. E aí, se a cidade distante rejeitasse, aí eles deveriam executar todos os homens daquela cidade e ficarem apenas com as mulheres e as crianças e com a cidade. Seria como despojo da guerra. Mas, em referência às cidades de Canaã, Deus disse o seguinte, não é para deixar ninguém vivo, nem criança, nem mulher, nem homem, nem nada, é para matar tudo. Por que será que Deus pede algo desse nível? Com toda certeza, Deus é mais sábio do que eu e você. Para ele pedir algo desse nível, tenha certeza, Deus fez... Essa foi a atitude mais justa e misericordiosa que Deus poderia tomar frente à situação do povo de Canaã, que já tinha extrapolado a medida de impiedade. Ao fazer isso, Deus estava não só protegendo o povo de Israel, ele estava também preservando o mundo. Porque se nós analisarmos como foi no dilúvio, ao Deus permitir que Caim permanecesse vivo, a maldade cresceu tanto a ponto de ser preciso acabar com o mundo todo. Então Deus falou assim, ó, elimina todos os habitantes da terra de Canaã, porque o mal só tende a crescer se não for eliminado. Então por isso Deus deu essa orientação. Partindo para o capítulo 21, nós temos aqui algumas informações muito importantes. Veja só, eu achei muito interessante o início do capítulo 21, porque fala a respeito de um assassinato onde não se sabia quem cometeu aquele assassinato.
Deus dizendo assim, se vocês encontrarem alguém morto e vocês não sabem quem foi que matou, a comunidade mais próxima, os anciãos daquela cidade, deveriam mostrar a sua inocência naquele pecado, para que não recaísse uma maldição sobre a comunidade. Eles deveriam ir diante do Senhor e oferecer uma novilha, dizendo, nós não somos culpados do sangue deste homem, não sabemos quem foi que matou. Declarar a sua inocência em cima desse caso. Olha que interessante. E mais adiante aqui, a partir do verso 10, fala acerca da mulher prisioneira. Deus deu até orientação de como eles deveriam tratar as mulheres que fossem prisioneiras, mulheres de outras nações, né, que eles fossem conquistando. Deus fala assim, se você tiver algum interesse nessa mulher, você não vai tratá-la como um objeto sexual, porque ela é uma vida, ela é uma filha também do Senhor. E aí Deus dá toda a orientação de como deveria ser tratada essa mulher. E aí nós vemos o cuidado e o respeito que Deus tem em relação à vida de uma pessoa. E aqui nós também temos, para finalizar aqui esse capítulo 21, a partir do verso 18, nós vemos a orientação de Deus de como deveria ser tratado um filho rebelde. Que interessante e também que duro, não é fácil. Aqui diz, a partir do verso 18, vou ler para você no verso 20 a seguinte informação. E dirão os anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Olha a situação do filho. Aí o verso 21, então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Olha só qual foi a orientação que Deus deu a respeito dos filhos rebeldes. Eles deveriam ser o quê? Apedrejados. Que situação tão dura, não? Mas essa foi a orientação de Deus e assim o povo do Senhor vivia. E a orientação do Senhor é para que o mal não crescesse no meio do povo do Senhor. Talvez você pense assim, nossa, que duro, por que Deus pede uma coisa dessa? Como é que a gente vai apedrejar o nosso próprio filho? Se você continuar a ler esse capítulo até o final, o verso 22 e o verso 23 fala a respeito daquele que morre no madeiro. Aquele que morre no madeiro era considerado maldito do Senhor. E eu quero lembrar você que Jesus Cristo carregou uma maldição sobre o seu próprio corpo por causa de nós. Ele aceitou os pecados sobre ele para que você tivesse chance de vida e salvação. Só que Jesus Cristo nunca foi um filho desobediente, nem rebelde. Ele não merecia a morte, conforme a lei estava estabelecida para filho rebelde. Pelo contrário, um filho obediente, obediente até a morte de cruz. E o pai não se isentou de entregar o seu filho, mesmo ele sendo obediente, mas ele entregou para o teu benefício e o meu benefício. E nós ficamos nos recusando a entregar a disciplina correta, aquilo que o Senhor Deus orientou, porque temos os sentimentos errados, né? O Senhor Deus diz que a rebeldia nunca deveria ser permitida no meio do seu povo, né? E nós devemos aprender a disciplinar e corrigir. Eu falo da maneira que o Senhor Deus instrui, não na sua palavra. E aí nós avançamos para o capítulo, então, 22. O capítulo 22... começa de uma maneira muito interessante, porque as pessoas tendem a dizer assim, o Deus do Antigo Testamento era muito duro, mandava apedrejar, não tinha amor. Não é isso que eu encontro no início do capítulo 22. Eu encontro a mesma orientação que Jesus deu anos depois. Ele diz que era para a gente amar e orar pelos nossos inimigos, e o capítulo 22 fala exatamente isso. Se você vê o boi, a ovelha do teu inimigo extraviado, traga de volta. Se você danificar ou prejudicar o seu inimigo, restitua. Então, o início do capítulo 22 ensina o amor ao próximo. O Antigo Testamento é cheio de orientações e de leis a respeito do amor ao próximo. E o mesmo Deus que escreveu o Antigo, escreveu o Novo, nada mudou. E aí nós vemos aqui também, nesse capítulo, o relato das vestimentas de homem e mulher. Eu preciso ler isso aqui para vocês, está aqui no verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor
teu Deus. Era uma prática pagã, era um costume pagão da época que homem vestisse de mulher e mulher vestisse de homem para práticas imorais. E Deus deixou essa orientação para que não houvesse confusão no meio do seu povo. E qualquer desrespeito referente a isso que Deus estabeleceu contribuiria para a imoralidade. E não é isso que nós vemos hoje. As pessoas foram quebrando barreiras e a quebra dessas barreiras levou as pessoas a entrarem numa vida imoral. E o Senhor Deus queria nos proteger e nos livrar disso. Por isso Ele deixou isso registrado em sua palavra. E aqui adiante nós vemos também duas informações muito importantes, que está aqui no verso 21 e no verso 30. No verso 21 fala sobre a prova da virgindade de uma mulher. Era muito desonroso uma mulher casar virgem alguns anos atrás, alguns tempos atrás. E nesse tempo aqui, muito mais. Era altamente desonroso. Hoje isso caiu de moda. Na realidade, não é uma moda. Casar virgem é um princípio. E o Senhor Deus deixa isso claro em sua palavra. E no verso 30, traz a seguinte informação. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Que orientação importante. Nós devemos ser cuidadosos referente à nossa nudez, né? Os filhos não têm a permissão de ver a nudez do pai. Isso é bíblico, a palavra de Deus nos diz isso. Que cuidados nós devemos ter referente a isso, né? A visualização dos órgãos genitais dos pais, embora que a criança seja muito pequena, se torna uma imagem pornográfica na mente da criança, que fica registrado ali, né? E é importante nós preservarmos a inocência dos nossos filhos. E no capítulo 23, nós vamos olhar também aqui algumas coisas interessantes. Nós vemos as orientações a respeito de Deus, de quem podia entrar no templo. Olha que sério, aqui no início do capítulo diz que aqueles que fossem mutilados, como os eunucos, por exemplo, não poderiam entrar no templo do Senhor. Filhos bastardos também não poderiam. Os moabitas, os amonitas também não poderiam entrar no templo do Senhor. Havia toda essa restrição, porque o templo do Senhor é santo, é perfeito. E aí, no verso 13, nós temos a seguinte informação. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecastes. Por que o Senhor Deus pediu isso? Verso 14, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Veja o que Deus está ensinando. Deus está ligando higiene com santidade. Higiene com santidade. E aí ele fala, você tem que, toda vez que defecar, cobrir. Porque eles não tinham o que nós temos hoje, a facilidade de um banheiro. Então eles tinham que cobrir. Porque quando Deus passasse no meio do arraial, eles não poderiam ver coisa impura, coisa imunda, né? Então, a higiene é associada à santidade. E é importante nós refletirmos nisso, né? Porque somos cristãos, vamos à igreja todos os cultos, nós oferecemos as nossas ofertas e dízimos, mas quando a gente entra dentro da nossa casa é bagunçada, suja, prato sujo na pia, guarda-roupa bagunçado, cama que não é estirada. Então a gente tem que pensar nisso, porque Deus, quando entra na vida de alguém, Ele muda a pessoa por completo. Duas informações importantes que eu quero compartilhar com você. Verso 17, Deus não aceita dinheiro de prostituição como oferta. Olha a seriedade que é isso. Qualquer dinheiro que tenha sido conquistado de maneira incorreta não pode ser oferecido ao Senhor. Pensa aí, dinheiro conquistados por jogos de azar, apostas, não deve ser oferecido ao Senhor. Ele diz que não aceitaria esse tipo de oferta. Ele fala aqui no verso 18, não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que analisar bem a fonte da nossa renda, se é honesta, né, se é justa diante do Senhor, para que assim possamos ofertar ao Senhor, para que Ele aceite essa oferta. E a última informação aqui desse capítulo é o verso 24 e o verso 25. São tantas coisas boas, a gente poderia ler tudo, né? Mas você vai ler aí em casa. O verso 24 e 25 diz assim, ó, que quando a gente entrar
Deus fala assim, quando você entrar na vinha do teu vizinho e tiver fome, deixa ele comer. Deixa ele entrar na tua vinha e comer. Só que ele fala assim, não abuse da bondade dele. Não pega um cesto e carrega. Hoje seria aquele ditado, né? A gente dá a mão, o sujeito quer o pé. Nós temos que ter cuidado com isso também. Deus nos ensina a não aproveitarmos da bondade do outro. Ele está sendo bom, louve o nome do Senhor, mas não aproveite da bondade dele. E no capítulo 24, nós já estamos aqui quase chegando ao fim da nossa maratona de Deuteronômio, né? No capítulo 24, nós temos aqui uma informação a respeito do divórcio, do pagamento dos nossos funcionários e também sobre o pecado geracional. Essa parte do divórcio, eu tomei um susto quando eu li. E eu quero ler para você de casa, porque eu não quero que você pense o que eu pensei. Eu quero que você leia e tire sua própria conclusão. Eu nunca tinha percebido, analisado isso. Olha aqui, verso 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e despedirá da sua casa. A gente sabe que o Senhor Jesus vai falar mais na frente que a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração do homem. Mas continue a leitura, verso 2. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio e lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Olha a seriedade disso daqui. Se você é casado e você se divorciou e a sua ex-mulher casa com um outro homem e por alguma coisa ela também não esteja mais com esse homem, seja por morte ou seja por divórcio de novo, você não pode tomá-la de volta. A palavra de Deus diz que isso é a abominação perante o Senhor. Se você continuar lendo, é isso que vai dizer o final do verso 4, verso 5. Olha a seriedade disso. Eu tomei um susto quando eu li isso daqui. Que você também pense a respeito dessa informação que lemos aqui na palavra do Senhor. E aqui o verso 14 e o verso 15 fala que nós devemos ser honestos ao pagar o salário dos nossos funcionários. O Senhor Deus diz aqui que a gente não deve deixar o sol se pôr, porque possa ser que o seu funcionário seja pobre e ele precisa daquele dinheiro. E você sabe, pagar em dia o seu funcionário não é uma bondade que você faz. A palavra do Senhor Deus diz que isso é justo diante dos olhos dele, é praticar a justiça. Então o Senhor pede para que assim seja feito. E aí Deus vai apresentar aqui, a partir do capítulo 25, informações como essas, né? A respeito do cuidado com os pobres. E Deus sempre tem essa preocupação com o cuidado com os pobres. Se você analisar aqui a partir do verso 19, é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que nos campos, quando você colher, não pegue tudo. Deixa um pouquinho lá para o pobre passar e pegar também. Não é legal isso daqui? Deus sempre cuidando dos seus filhos e atendendo às suas necessidades. Muito bem. E avançando aqui para o capítulo 25, Deus vai trazer a informação sobre honestidade. Pega aqui o verso 13 e o verso 16, até o verso 16. Deus vai falar que a balança enganosa é abominação ao Senhor. E aqueles que servem a Deus precisam ter em si princípios de justiça. Veja como Deus, ele se preocupa com essa parte da nossa história e da nossa vida. E Deus traz aqui também a informação, aqui no capítulo 25, sobre o levirato, que era quando, se um irmão morresse, o outro deveria suscitar a sua descendência. No capítulo 26, nós encontramos aqui a respeito dos dízimos. Você sabia que haviam 3 tipos de dízimo que o povo de Israel oferecia ao Senhor? É, isso mesmo. E aqui nesse capítulo vai falar sobre o 3º dízimo, que era um dízimo que eles ofereciam aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aqueles que eram necessitados. E eles separavam e no 3º ano eles entregavam esse dízimo. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? Separar uma parte do seu dinheiro como oferta, como dízimo, né, para auxiliar pessoas que estão desfavorecidas? Muito interessante essa ideia, né? E nós vemos isso aqui no capítulo 26. No capítulo 27, nós temos algo muito importante que já foi até
trabalhado pela professora Maísa a respeito das bênçãos e das maldições. Aqui nesse capítulo 27 vai falar que Moisés reuniu todo o povo. E aí Moisés proferiu maldições e bênçãos. E ao final de cada maldição e de cada bênção, a congregação deveria dizer amém, porque concordavam com o que o Senhor havia dito. Aí você pode perguntar assim, Deus amaldiçoa? Será que Deus amaldiçoa? O que nós entendemos é o seguinte: as pessoas que se decidem a não seguir a vontade de Deus, elas atraem maldições. Consegue entender isso, a seriedade? Deus não tem como abençoar algo que Ele já amaldiçoou? Essa é uma frase bem conhecida, não? A professora Maísa sempre fala isso para nós. Deus não tem como abençoar o que Ele amaldiçoou. Se você decide viver aquilo que não está escrito na palavra de Deus, você vai contra a vontade de Deus, a sua vida, por consequência, recebe maldições. Porque se você planta manga, você tem que colher a manga. Consegue entender a seriedade disso? E Deus não tem como abençoar uma vida que decidiu viver segundo a sua cabeça, segundo aquilo que queria, sem se importar com assim diz o Senhor. E é exatamente isso que nós vemos aqui no capítulo 29. Vai lá para o capítulo 29, no verso 19. Olha só a informação que diz aqui, ó. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Tem pessoas que pensam assim, que esse não seja o meu caso, nem o seu. Tem pessoas que pensam, isso tudo aí é exagero, para que tudo isso, toda essa orientação, para que eu não vou fazer assim não, eu vou fazer do meu jeito. Eu quero viver a vida leve, livre, não é isso? Quero liberdade. E essa liberdade tem um custo. Essa falsa liberdade tem um custo. E o custo é a morte. Porque há caminhos para o homem que parecem ser direito, mas no final são caminhos de morte. Que sério, não? Que bom é podermos abrir a palavra do Senhor e termos a sua orientação para não pecar contra o Senhor. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos a entesourarmos essas orientações dentro da nossa vida, dentro da nossa história, para que assim o Senhor Deus possa derramar as suas bênçãos sobre nós. Você quer ser abençoado por Deus? Então siga-o assim diz o Senhor, você estará protegido e a bênção do Senhor repousará em tua vida. Vamos agradecer a Deus por esse estudo tão bom, né? Tantas orientações, e eu sei que você vai abrir a sua Bíblia para poder receber toda a bênção que estão nesses capítulos todos. Então vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e bom Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas orientações que estão escritas em Tua Palavra. Pedimos para que Tu possas nos auxiliar a cumprirmos, Senhor, aquilo que falastes ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, e perdoa-nos aquilo que já fizemos e se já estragamos alguma parte da nossa história, da nossa vida, que o Senhor possa nos perdoar e nos auxiliar a recomeçarmos do jeito certo. Abençoa os meus irmãos que estão em casa assistindo, que eles possam abrir a Tua Palavra e receber de maneira direta do Senhor todas as informações necessárias. Que eles assim possam ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus, amém.